Olá pessoal, olá todo mundo. Hoje então eu queria comentar um pouquinho sobre como nos livrar dos espíritos obsessores. Mas antes de entrar nesse assunto eu queria comentar o que é um espírito obsessor, não é verdade? Quando a gente ouve esse termo, o espírito obsessor, a gente acha que é um ser com grandes poderes, que faz grandes coisas, que atrapalha a nossa vida enormemente e que a gente não consegue desenvolver a nossa vida por causa dele. A gente tem essa impressão muito forte. Só que o espírito obsessor nada mais é do que uma pessoa que morreu, uma pessoa que desencarnou, tá? Ele não tem grandes poderes, ele não faz grandes coisas, mesmo porque existe uma barreira de divisão entre o mundo material e o mundo espiritual que não permite esse intercâmbio muito livremente, né? Dependendo das condições, ele ainda consegue mexer um pouquinho no plano material. E isso acontece porque ele, na verdade, ainda está bem densificado. Os pensamentos dele são densos, os objetivos dele são aqui, ele não se encaixa lá do outro lado, ele gosta de estar aqui. Então, todo esse pensamento, essa vibração dele faz com que, mesmo sendo um espírito, que ele fique um pouquinho mais assim denso e consiga fazer alguns efeitos físicos, né? É por isso que ele consegue mexer aqui, mas mesmo assim não consegue mexer tanto, na verdade. Isso tudo tem também supervisão, né? Dos espíritos que são um pouquinho moralmente mais elevados, eles vigiam tudo isso. Isso não acontece assim totalmente livremente, não, tá bom? Então, ó, algumas pessoas, depois que elas morrem, elas preferiram zoar o plantão, elas preferiram ficar sacaneando todo mundo, ao invés de entender o que estava acontecendo com elas. Muitas pessoas depois que morrem ficam muito confusas, não sabem o que está acontecendo, mas depois que entende o que está acontecendo, a pessoa vai procurar ajuda, fala, pô, sou morto, então o que eu faço agora, né? E tem gente que não percebe por anos que tá desencarnado, que tá no outro plano e fica tentando ainda viver como se estivesse aqui. E tem espíritos que entendem que estão mortos e falam, caramba, então eu posso entrar na casa das pessoas, eu posso zoar as pessoas, então eu posso ir lá naquele motel ver as pessoas transando, vou fazer isso. E as pessoas ficam fazendo isso, né? E tem espíritos também, quando eu digo espírito, eu vou falar até pessoas, porque são pessoas normais, que não conseguem mais beber, tomar álcool, né? E elas gostam muito disso, elas têm aquele vício impregnado nelas ainda. Elas ainda querem zoar, ir para as baladas e beber. E aí o que eles fazem? Quem está bebendo, quem está encarnado nesse plano material e está bebendo, sente os efeitos do álcool, né? Daí esse cara que está querendo isso também, ele chega perto de você que está bebendo e fica ali do lado sentindo aquelas mesmas coisas que você está sentindo por algum mecanismo que a gente provavelmente existe. Provavelmente não, com certeza existe uma mecânica aí. Eu disse provavelmente porque eu não sei se isso está estudado sobre como essa mecânica funciona, mas de qualquer maneira funciona. O espírito chega perto da gente e ele consegue sentir o álcool, ele consegue sentir lá o barato do cigarro, ele consegue sentir lá o barato da maconha e ele fica do nosso lado ali se aproveitando dessas energias. Então, geralmente quando a gente fala do espírito obsessor, é o espírito que está atrapalhando a gente de qualquer maneira. Mesmo as pessoas que não bebem, não fumam e sentem essas presenças assim parece que alguém está querendo atrapalhar a sua vida mesmo, isso pode ser por algum tipo de briga do passado. Alguém que está morto há um tempão, você já encarnou. A pessoa está morta há um tempão e ela ainda está com raiva de alguma coisa da outra vida. Ela fica correndo atrás de você, porque existe uma atração magnética, né? Então, mesmo você nascendo de novo com um outro corpo, numa outra situação, ele consegue sentir a sua presença porque vocês estão grudados por laços invisíveis de atração, de magnetismo mesmo, ou por algum compromisso, coisas ruins que vocês fizeram juntos, coisas boas que vocês fizeram juntos, esses laços com as pessoas ficam, tá? Então, ó, falando mais especificamente da obsessão, toda obsessão começa, o primeiro passo pro espírito obsessor te pegar é fazer uma sugestão.
Então eles ficam falando com a gente. Eles sabem muito bem que a gente não tem certeza, a gente não sabe. Aqui no Brasil a gente não tem certeza. Lá fora no exterior, eles têm certeza que os espíritos não existem. Então o que eles fazem? Eles não ficam tentando provar a existência deles pra gente, não. Do tipo, eu vou convencer ela de que eu sou o fulano que tá com raiva. Não, eles sabem que eles não vão conseguir. Então o que eles fazem? Eles ficam dando sugestão mental, né? Tipo, vai lá beber, vai lá fazer aquela maldade, porque ele se compraz nessa situação. Sabe aquela história das pessoas que gostam de ver pegadinha de gente caindo, ver um acidente, vai com o carro assim bem devagarinho para ver o acidente? Sabe essas coisas assim meio mórbidas? Então, lá do outro lado é a mesma coisa. A pessoa gosta de ver você se ferrar, ela gosta de ver você se machucar, ela ri dessa situação, ou então ela tá com raiva de você e fala, não, é isso aí mesmo que eu quero. Além de toda uma gama assim de situações que são interessantes para que você não se dê bem em alguma coisa. Principalmente as pessoas que estão querendo se dedicar a uma causa maior, a um bem comum, elas estão querendo mostrar para as pessoas que a paz existe, que o amor existe. Essas pessoas, elas também são super atacadas por esses espíritos. E um dos motivos para isso acontecer é que a situação delas é muito confortável. Então, se as pessoas encarnadas aqui nesse plano, elas não têm noção de que os espíritos existem lá do outro lado, que sabe que a espiritualidade é real, que a gente reencarna mesmo, se a gente não sabe disso, eles continuam exercendo esse tipo de dominação sobre nós. A gente fica ali sem saber, tá incomodado, mas não tá sabendo o que tá rolando, né? E eles continuam, né, fazendo o que eles querem fazer. Existem até planos de dominação maiores, existe uma série de situações lá do outro lado para que a gente continue com essa cabecinha fechada, que a gente não acorde para a realidade do espírito. Por que eu disse isso? Porque toda obsessão começa com uma sugestão. Então, o espírito obsessor ou a pessoa lá do outro lado, ela vai sugerir alguma coisa para você. Por exemplo, não vai dar certo. Você não está se sentindo bem hoje. Esse plano seu aí não vai dar certo. E fica repetindo isso o tempo todo. E são vários tipos de ideias. Por exemplo, você briga com alguém muito querido para você. O espírito obsessor, ele fica jogando ideias, falando, ele não gosta mais de você não. Ou então, tipo assim, vai lá brigar com ele, vai lá, entendeu? A gente ouve isso geralmente, tem muitos tipos diferentes, tá? Porque aí vai depender de nós, porque nós temos os nossos níveis de mediunidade também. Algumas pessoas, a maioria de nós, a gente recebe essas ideias como se fossem ideias nossas, pensamentos nossos, tá? Eles se confundem muito, essas ideias e sugestões deles se confundem com as nossas ideias. Então, muitas vezes a gente fica ali percebendo que tem algum pensamento estranho martelando na nossa cabeça, mas a gente fica achando que somos nós, e na verdade são eles que estão martelando essa ideia, para que essa ideia fique fixa, assim como no PNL, tá? Programação neurolinguística. É isso que eles fazem com a gente. E é isso que a música faz com a gente também, tá? Uma programação neurolinguística. Então a gente tem que ter bastante cuidado com tudo que tá na nossa cabeça, né? Vigiando os pensamentos. A obsessão, ela realmente acontece, o laço dela se fecha, né? Quando nós aceitamos, ou seja, concordamos com a ideia. Então o espírito obsessor, ele vai falar pra gente, brigou com fulano, ele não gosta mais de você, vai lá esculachar ele. Aí você vai lá e, realmente, essa é uma boa ideia. E aí vai lá esculachar ele. Pronto, tá feita a obsessão. Então, se tem algum espírito que está atrapalhando a sua vida, que você tem certeza disso ou que você tem uma mera desconfiança, a gente tem que saber que, na verdade, esse espírito que está fazendo isso com a gente, ele deu uma sugestão e nós aceitamos, tá? Ele joga um pensamento negativo pra gente, como por exemplo,
ah não, você é burra, você não vai conseguir. E aí você fica, nossa, realmente eu sou burra, eu não vou conseguir. Ah não, essa situação é muito complicada pra mim, isso aí, sabe, a gente fica com um pensamento negativo martelando na nossa cabeça. Mesmo as pessoas mais positivas, eu tenho certeza que elas também têm essas pessoas, né, do lado delas ali falando coisas, e elas também sentem, tem momentos assim que elas não estão tão positivas assim. E a diferença entre essas pessoas e as pessoas que são obsidiadas é que, desculpa, é que na verdade elas decidem não aceitar essa sugestão. Elas ouvem, elas sentem essa negatividade, elas ouvem essa ideia da outra pessoa dizendo que ela é burra, ou que ela não vai conseguir, ou que o fulano não gosta dela, e ela decide, ah não, eu vou afastar esse pensamento. E é aí que nasce a desobsessão, tá? Porque a verdade é que esses laços são laços mentais que o desencarnado cria conosco. E se a gente vai aceitando o pensamento deles, a gente começa a realmente entrar no campo de dominação dessas pessoas, tá bom? O obsessor, ele não faz muito, além de somente dar ordens para você. Então, a partir do momento que você mantém um nível de consciência, que é uma percepção de que a religiosidade existe, uma percepção de que o espiritual é real, a partir do momento que você não tem noção disso, ele consegue exercer mais domínio sobre você, tá? Porque ele vai ficar jogando frases, jogando palavras na tua cabeça e você vai ficar aceitando isso como se fosse você mesmo. E como faz parte de um raciocínio lógico seu, você vai ficar ali dentro daqueles domínios. E ele começa, é claro, com palavras muito simples, dizendo que você não vai conseguir, que não tá legal. Conforme você vai cedendo a esses comandos do espírito obsessor, aí ele vai começando a aumentar essas situações e fazendo você obedecer ordens cada vez mais absurdas, até chegar ao ponto de que ele fala para você se suicidar e é isso que você faz, porque você está achando que é uma coisa tua. Então a gente tem que ter muito cuidado com os diálogos que acontecem dentro da nossa cabeça. Por isso, é independente assim de ser um espírito obsessor ou não, os diálogos mentais, as coisas que rolam aqui dentro, elas precisam estar assim muito conscientes, tá? E pra gente estar super consciente de tudo que acontece na nossa cabeça, eu tenho 6 dicas que vão ajudar a gente a fazer esse processo de desobsessão. Se tiver alguma pessoa aí do teu lado falando alguma coisa, se tiver algum diálogo interno na tua cabeça, uma coisa que fica repetindo o tempo todo que você não sabe de onde vem, segue essas 6 dicas que você vai se dar super bem, tá? A primeira dica então é: preste atenção nos seus pensamentos. Então, primeiro, a gente tem que abrir o nosso campo de visão. A gente tem que perceber o que está acontecendo. Essas dicas, elas são baseadas muito no orai e vigiai de Jesus. Então, isso é uma coisa que acontece desde sempre, não é verdade? E essa era uma receita de Jesus também para manter essas energias afastadas de nós. Nós precisamos estar conscientes de tudo que está acontecendo conosco, tá? Então, a primeira dica: preste atenção nos seus pensamentos. Quais são as conclusões que você está tirando? É um pensamento negativo? É um raciocínio seu realmente? Independente de ser seu ou não, é uma coisa positiva? É uma coisa que vai te ajudar? É algo que vai te levar para frente? Se não, procure dar uma freada nesse tipo de pensamento, tá? Número 2. Faça uma decisão consciente de não aceitar as sugestões. Então, toda vez que você sentir que vem aquela ideia negativa, você freia você mesmo e fala: opa, isso não é isso que eu quero. Independente de ser algum espírito obsessor, alguma ideia simplesmente, ou uma captação do inconsciente coletivo, não interessa. Não é legal, eu não vou aceitar.
não é nesse nível que a gente quer operar. A gente quer operar num nível de prosperidade, de felicidade, de tranquilidade. Então é nesse nível que a gente tem que estar consciente. E como a gente sempre recebe influência do meio e influência das pessoas, esse tipo de ideia sempre vai vir. Então a gente faz uma decisão consciente de, não, eu não vou pensar assim e isso não vai acontecer desse jeito, tá? Número 3, assuma a responsabilidade dos seus atos. Eu vejo muitas pessoas que, na verdade, elas ficam culpando os espíritos obsessores ou as pessoas mortas ou essas ideias que ficam repetindo na cabeça pelos seus comportamentos. Mas lembra que a gente falou aqui que uma obsessão, ela começa como uma sugestão? Sugestão. Então não tem ninguém comandando você. A pessoa, ela tá sugerindo, ela tá falando para você, faz coisa tal, mas quem é que pratica? Quem é que faz? Quem é que tem a palavra final? A palavra final é sempre nossa. O ato é sempre nosso, sendo ele consciente ou não. Então, mesmo inconscientemente, a gente precisa procurar ser consciente dos nossos processos para que a gente tome rédea das nossas vidas, das nossas atitudes mentais, dos nossos pensamentos. Então, assuma essa responsabilidade. Se você cometer algum ato baseado nesses diálogos mentais, perceba que é você que tem que encarar essa responsabilidade, falando, putz, eu fui ouvir aquela ideia que estava na minha cabeça, mas não foi legal. Fui eu que fiz isso, então agora, a partir desse momento, eu vou consertar. Porque assim como a gente pode estragar tudo, a gente pode consertar tudo. Isso aí, ó, com toda a certeza do mundo, tá? Dica número 4. Converse com a pessoa e diga a ela o que você sente. Se você tem uma super certeza, assim, de que tem algum espírito do seu lado e que ele realmente está te atrapalhando, gente, ele é uma pessoa, tá? Então, conversa com essa pessoa e fala para ela tudo o que você está sentindo. Porque muitas vezes pode ser realmente alguém que tem alguma raiva de você de outra vida, alguma coisa que você cometeu, de que você com certeza, sabe, pode até se arrepender disso, só que a gente não lembra. Porque quando a gente está encarnado, a gente está numa linha de raciocínio. A gente tem uma missão a cumprir, uma missão com relação a nós, com toda certeza, ao nosso adiantamento moral. Então, converse com a pessoa, fala, sabe, se eu fiz alguma coisa pra você, me desculpe, eu tô aqui tentando melhorar, sabe? Se você estiver tentando melhorar, né? Eu tô tentando ser uma pessoa melhor. Converse com ela, percebendo que essa pessoa está do seu lado, né? Fale com ela, que ela vai começar a perceber que você não tá mais dormindo, zumbi, achando que esse espírito, que ele não está lá. Você tá percebendo que ele tá ali, você tá percebendo o que tá acontecendo, mas você também tá querendo consertar a situação. Mostra para ele que você tá acordado, que você tá com seus olhos abertos e que vai acontecer tudo da melhor maneira possível, porque você vai fazer acontecer da melhor maneira possível, tá? Dica número 5 é: pratique meditação. A meditação, ela é uma ferramenta super, hiper poderosa, tanto para acordar a gente desse sono de achar que a espiritualidade não existe, quanto mostrar pra gente como estão os nossos processos mentais. Essa é uma das primeiras fases da meditação. A meditação, ela tem níveis profundos, mas as primeiras fases é realmente o reconhecimento dos nossos processos corporais, da nossa postura, como a gente está sentado, como a gente está respirando, como nós nos sentimos, como está o funcionamento dos nossos órgãos e quais são os pensamentos que estão na nossa cabeça. Então, muitas vezes a gente fica achando que a gente precisa, não, para meditar eu preciso pensar no vazio. Não necessariamente. Quem sabe você não esteja nesse nível ainda, e muitos de nós não estamos mesmo, a grande maioria, de estar nesse grande vazio. Então, antes do vazio, começa a perceber, né, ali parado, né, prestando atenção, simplesmente senta e percebe as ideias que vêm na sua cabeça. Elas vêm em primeira pessoa, eu me sinto lá, eu vou fazer coisa tal. Elas vêm em terceira pessoa, né? Elas vêm em segunda pessoa,
você tem que fazer não sei o que, você lá 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 lá. Elas vêm em terceira, ela lá lá lá, ele lá 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 lá, né? Então vamos perceber isso. Quando a gente percebe isso, aí a gente começa a sacar se tem alguma outra pessoa falando com a gente ou não. Os espíritos obsessores mais que estão começando agora, eles falam muito em segunda pessoa, né? Eles falam muito você isso, você aquilo, lá lá lá. São os mais amadores. Os espíritos obsessores que já sacaram um pouquinho mais, que eles querem pegar os médiums, por exemplo, eles falam na primeira pessoa. Tá vendo aí, ó, programação neurolinguística. Eles falam, eu não vou conseguir. Aí você repete, eu não vou conseguir. Isso caracteriza uma obsessão, não é verdade? Então a gente precisa prestar atenção. Nem sempre o espírito obsessor vai falar com a gente, você está fazendo coisa tal, você... Nem sempre. Muitas vezes eles usam o artifício de falar na primeira pessoa para que você caia nessa situação. Portanto, independente disso, como é que a gente vai separar? É meu ou não é? Não interessa. É negativo, não me eleva? Descarta. Dica número 6 é: faça preces todos os dias. Então, quando a gente faz prece, a gente eleva realmente os nossos pensamentos e a gente se vira para os espíritos amigos. Por quê? Não é possível que vão existir só espíritos que atrapalham. E não é assim. Existem os espíritos que nos ajudam também. Então, os espíritos que nos ajudam, eles nada podem fazer se a gente não pedir essa ajuda para eles. Muitas pessoas, né, que querem nos ajudar, elas ficam olhando a gente ali naquela situação. Mas se por exemplo, eu vejo uma pessoa que tá ali caída no chão e ela tá ali porque ela quer, tá ali deitada no chão. Como geralmente a gente vê um mendigo, por exemplo, ele tá ali deitado no chão. Eu sinto a maior dó, eu falo, poxa, essa pessoa tem que consertar a vida dela. Se eu estendo a mão pra ele, pô, vamos lá, te levo pra minha casa, toma um banho, sabe, se conserta, faz a barba, vamos arrumar um emprego, vamos lá. E aí o mendigo, obrigada, dona, só que eu quero ficar na rua mesmo, porque é na rua que eu gosto de ficar. Meu, eu vou ficar, tira ele da rua, bota na minha casa, arruma tudo, aí ele vai pra rua de novo, tira da rua. Não, a gente deixa a pessoa ficar naquela situação até o dia que ela falar assim, Natália, eu não aguento mais, eu quero mudar. Aí a gente, opa, agora. A gente fica sempre de prontidão, né? Não é isso que acontece com as pessoas que a gente ama. A gente vê que a pessoa tá ali se ferrando, mas ela tá naquela situação porque ela quer. E muitas vezes a gente vai ajudar, ela fala, não, sai daqui. Não é? Então a gente fica ali esperando, não é verdade? A partir do momento que a pessoa fala, fulano, me ajuda, por favor, aqui. Aí a gente vai lá ajudar. Espíritos superiores são a mesma coisa. Eles ficam olhando a gente ali, ó, nos domínios da obsessão. Eles ficam olhando a gente ali naquela situação, dando trela para esse tipo de espíritos e ignorando a presença deles, a ajuda deles. Então eles não vão ficar ali gastando energia com a gente, abençoando, isolando, quando o espírito obsessor faz uma sugestão e a gente, realmente, vai na onda do cara. Então eles ficam ali de prontidão, né? De prontidão assim, vivendo a vida deles, mas com um olho no gato, o outro no peixe, pra qualquer momento que você chamar, eles vão vir te ajudar. Então, faça prece todos os dias, chama essas pessoas para o teu lado, tá? Lembra sempre de elevar os teus pensamentos, conversar com Deus. Se você não acredita, né, que existe um anjo da guarda do teu lado, uma pessoa para te proteger, fala com qualquer tipo de entidade que você acredita, né? Chama essas vibrações para o teu lado. Então a gente vai fazer, ó, 2 processos nessa situação. A gente vai cortar os domínios, né, da obsessão, e a gente vai chamar os domínios da superioridade para que eles mostrem pra gente, sugiram pra gente também, porque eles também fazem isso, eles sugerem pra gente também situações boas, intuições. A intuição tá muito, eles atuam bastante assim na intuição,
falam pra gente como proceder, como agir, o que é melhor fazer, só que eles não são tão invasivos. Eles não ficam usando de programação neurolinguística, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Não, se você perguntar, ai meu Deus, o que eu faço nessa situação? Eles aparecem em sonho, eles aparecem em alguma ideia que você pensa e que você sente um grande alívio no teu coração. Geralmente eu percebo que é muito assim. Você tá com aquela situação difícil, recebe uma ideia boa, uma ideia realmente que vai te ajudar e você, nossa, realmente, por que eu não pensei nisso antes? Porque não foi você, né, meu bem? Foi uma outra pessoa que te falou. Então, aproveite, né, essa força do invisível que realmente existe, que faz parte da nossa vida, a teu favor, tá? Lembrando que os espíritos superiores, eles não ficam ocupados com o carro que você quer comprar, com a casa que você quer comprar, com essa situação pequenas, não. Eles ajudam muito a gente, inclusive na parte material, tá? Porque se a gente não consegue manter o nosso básico material, que é realmente ter uma locomoção, ter um teto sobre as nossas cabeças, a gente não consegue se sentir em paz o suficiente para realmente prestar atenção na espiritualidade. Então a gente tem que ter esse básico mínimo coberto, então eles ajudam muito a gente. Agora, quando a gente tem muita coisa, tá esbanjando e tá rezando para Deus, ah não, eu quero ficar rico, milionário, difícil, fica meio assim, não tá muito em consonância com o objetivo dos caras, sabe? Então a gente tem que prestar atenção também nas coisas que a gente quer e nas nossas motivações, né? Então, olha, existem muitas pessoas nessa vida que elas vão atrapalhar a nossa vida e tem muitas pessoas nessa vida que querem nos ajudar, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, o mais importante é a gente prestar atenção nos nossos processos mentais, em tudo aquilo que está acontecendo dentro da nossa cabeça e começar a separar o lixo do que é bom, né? Fazer essa divisão realmente clara na nossa cabeça para que a gente possa ter um funcionamento, né, cada vez mais saudável, para que a gente tenha cada vez mais paz, mais tranquilidade, mais felicidade e para que a gente acorde a cada dia mais para a realidade do espírito, que é um fato e que a gente precisa lidar com essa informação da melhor maneira possível e é realmente uma bênção saber que nós somos espíritos imortais, não é verdade? Então eu desejo boa sorte para você nessa caminhada. Se você precisar de qualquer ajuda, escreve para mim, natcampos@gmail.com. Se você gostou desse vídeo, se essas dicas te ajudaram, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas também sejam ajudadas. Assine o canal para mais, a gente vai falar de yoga, espiritualidade, autoconhecimento sempre aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Obrigada por você ter assistido. Namastê!